Por primeiro, quero agradecer ao nosso pastor presidente, bispo Ido José do Carmo, ao nosso superintendente, pastor Itamar, pela graça de me conceder a oportunidade de estar aqui nessa cátedra santa, para podermos aprendermos da palavra de Deus. Se é a escola dominical, é ensino, se é ensino é para todos nós. Vamos aprender juntos, né? Quero agradecer a Deus também por essa lição, porque essa lição, ela falou muito comigo. A gente lê o livro de Juízes e cada vez que lê, a gente extrai mais algumas coisas do livro. É um livro que traz muitos ensinamentos para cada um de nós, para nós como cristãos, para nós como membros de uma nação, para nós como membros de uma família, como liderança familiar, autoridade familiar, e também uma lição para o nosso convívio nesse modelo de mundo que temos hoje, e que veremos que esse modelo de mundo hoje se assemelha em tudo, não em quase tudo, em tudo, ao modelo de mundo em Juízes, nesse livro que vamos aprender no dia de hoje. Por primeiro, irmãos, eu gostaria de fazer uma contextualização histórica e, de certo modo, teológica, para que podemos situar neste momento especial do povo de Israel. A história do povo de Israel começa a ser contada em Gênesis. Sabemos das promessas de Deus para Abraão. O povo, em determinado momento, uma determinada geração, ou várias gerações, viveram cativos, viveram escravos no Egito. Deus levanta um homem, Moisés, para proceder com milagres no meio daquele povo, para libertar aquele povo, para conduzir aquele povo no deserto, em direção à terra prometida. Naquele momento eles eram escravos, foram libertos, e Deus prometeu que no determinado local que iriam mandá-los, lá eles não seriam mais escravos, que eles seriam prósperos, que eles seriam senhores, e que as nações vizinhas iriam temê-los. E depois de 40 anos, no 11º mês do 40º ano, Moisés, ali na beira do rio Jordão, nas planícies de Moabe, profere aquele sermão, onde ele faz um resumo de toda aquela jornada, de toda aquela caminhada, das ações, das atividades, dos projetos de Deus, para preparar aquele povo para ser próximo, para ser senhores. E recapitula também a aliança, o concerto, o pacto, o contrato firmado por Deus para aquele povo, um contrato que demonstra a própria liberalidade de Deus, a graça de Deus para aquele povo. Eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mas tinha algumas cláusulas, e a principal cláusula é a cláusula da obediência. E naquele sermão, e aqui eu acho muito importante esse trecho, onde Moisés adverte aquele povo em duas questões. Primeiro, não esqueça o que Deus fez por vocês. Não esqueçam as obras e os milagres de Deus em prol de vocês, porque era meu compromisso fazer milagre na vida de vocês. Mas Deus também, por intermédio de Moisés, está advertindo o povo: contem os feitos aos seus filhos e netos. Mostre a eles o amor de Deus para com vocês. Conte a eles que eu fiz o Mar Vermelho abrir. Eu livrei vocês da escravidão do Egito. Conte a eles que essa terra para onde vocês vão e para onde vocês, as suas gerações futuras estarão, é promessa minha para com vocês. E aqui eu já verifico que num determinado momento, gerações futuras se esqueceram dessa advertência de Moisés. Porque veremos no livro de Juízes, em vários versículos, que diz que o povo esqueceu de Deus, abandonou a Deus. Ou seja, não se lembrava mais dos feitos para a geração dos seus pais, dos seus avós. E aqui também Moisés está enfatizando a questão da obediência. É uma cláusula constante naquele pacto, naquele contrato firmado entre Deus e o seu povo. E nós sabemos que a obediência traz o quê? Traz glórias, traz benefícios, traz sucesso, traz graça de Deus em nossas vidas, traz prosperidade familiar, prosperidade material, prosperidade
espiritual. E não tenha dúvida que a desobediência traz terríveis consequências em todas as esferas. É o princípio da semeadura. É o princípio da semeadura. Moisés morre, Josué comanda a entrada na terra prometida, e na aula passada tivemos uma lição ministrada pelo nosso pastor, lição maravilhosa que nos explicou, que nos trouxe aqui os ensinamentos de toda aquela preparação de Josué para que o povo adentrasse na terra, a sua estratégia, a sua liderança administrativa, a sua liderança militar, a sua liderança espiritual. Havia naquele momento, naquele período de Josué, toda uma estrutura política, uma estrutura militar e uma estrutura espiritual e religiosa. Mas aqui eu quero ler com os irmãos, em Juízes 2, que diz que Josué e aqueles anciãos morreram. Quero ler com os irmãos, Juízes 2, versículos 7 e 8. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué. E aqui eu vou para o versículo 10. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que eram maus aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, que é o nosso texto áureo. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram. Provocaram a ira do Senhor, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. E nós vemos também lá em Juízes 21, 25, e também uma constância nesse livro, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, uma anarquia total tomou conta daquela nação, daquelas tribos naquele período. E aqui do ponto de vista histórico, compreendemos que o livro de Juízes, ele vai relatar os acontecimentos lá em Israel, já na terra prometida, após a morte de Josué e até o início da monarquia, do reinado com Saul. Então esse período após a morte de Josué até o início da monarquia é o que retrata este livro de Juízes. E no aspecto teológico, o que nós temos neste período de mais de 300 anos? Um colapso total dos padrões morais, dos padrões espirituais do povo, das tribos. Crises, saques, invasões, opressão. Os filisteus, por exemplo, adentraram dentro de Israel. Outros inimigos apenas espoliavam, ocorriam saques, roubos, mas os filisteus, por exemplo, passaram a governar a nação. E em determinado momento as tribos aceitaram. Havia uma comodidade para aceitar aquela administração. Então ocorreu toda uma devassidão moral e idolatria naquele período. E os fatos se repetem nesse livro, irmãos. Se lemos todo o livro, verificamos que os fatos se repetem. É aquilo que chamam de ciclo vicioso da desobediência, ou ciclo vicioso do pecado. As tribos agiam de forma que desagradavam a Deus. Havia paganismo, culto a outros deuses. Tudo que os irmãos imaginar que hoje pode estar ocorrendo em nosso país, lá tem. Quer ver? Mas existia estupro naquela época, irmãos? Está aqui. Há caso de estupro aqui noticiado nesse livro de Juízes nesse período. Feminicídio, que agora, os irmãos estão acompanhando pela imprensa, uma onda de assassinato de mulheres em Goiânia e no país, feminicídio aqui. Mas irmão Wilson, isso ocorreu, não foi nas tribos, no meio das tribos, e sim nos povos vizinhos, não na tribo, e tendo como vítima filha de Israel, tendo como marido também um filho de Israel, um levita que perambulava, que andava por ali buscando o seu sustento. Então ocorreu estupro, ocorreu feminicídio,
E ocorreu também, de certo modo, justiça com as próprias mãos. Ai do homem que confia no seu próprio coração. Ai do homem que confia em outro homem. E ai do homem que confia também de que a nossa justiça, do qual eu faço parte, ela é perfeita. Porque não é. Porque o juiz perfeito é Deus. Irmãos, tudo isso se repetia. Deus ficava irado com relação àquela conduta das tribos e do povo. E Deus, de certo modo, permitia, e aqui na lição diz, esforçava outros povos a agir com opressão àquele povo. Mas em determinado momento, aquele povo que tinha esquecido de Deus, na taca, debaixo do sofrimento, clamava a Deus. E o interessante é que, se desobedeceu a Deus, violou uma cláusula do pacto. Então Deus não teria mais compromisso com aquele povo, porque isso é do direito, ele violou uma das cláusulas. Mas o nosso Deus, diante do clamor do povo, do choro do povo, da opressão sentida pelo povo, Deus se inclinava para aquele povo. Deus voltava para aquele povo desobediente. E como que era essa libertação? Deus usava determinadas pessoas. Nomeava, indicava, capacitava determinados homens e também mulher para liderar aquele povo, para libertá-los daquela opressão. E libertava da opressão por intermédio do Espírito que agia naquelas pessoas. Só que aquele líder vinha a morrer. Aí tinha paz em Israel, num determinado período, e aqui que também eu aprendi muito com essa lição. Muito cuidado com o período de paz, de tranquilidade. Muito cuidado. E eu fui refletir essa semana. Esse tempo atrás, sofrendo muito nos Estados Unidos, com estudo, muita atividade. E eu fui comparar os meus períodos de oração, meus períodos de leitura da palavra, quando eu estava lá e aqui. Mesmo com tanta atividade lá, parece que eu estava mais lendo a Bíblia lá e orando do que aqui. Aí eu falei, opa, tempo de paz, tranquilidade, cuidado, porque a palavra de Deus também nos ensina. Aqueles que estão em pé, cuidado, para que não caia. E aqui nesse livro, irmãos, retrata 13 líderes, 13 juízes são mencionados no livro. E eles se originavam de várias tribos. Alguns tinham influência numa determinada tribo ou em algumas tribos, e outros influenciavam todas as tribos, em toda a nação de Israel. Samuel não é mencionado aqui no livro de Juízes, mas é considerado como o último juiz, o profeta de Deus, e foi o que ungiu Saul para iniciar a monarquia ou reinado em Israel. Mas aqui eu queria também refletir com os irmãos, e trazer inclusive algumas informações. O verbo julgar e o substantivo juiz aqui na língua hebraica, ele significa o que corrige o que estava errado. Eu sou magistrado, sou juiz em competência criminal aqui em Goiânia, muitos irmãos sabem disso, mas eu quero já afirmar aos irmãos que eles não eram juízes propriamente dito, nos termos de jurisdição, como ocorre aqui no Brasil. O termo em latim jurisdição vem de jurisdício, juris, direito, dício, dizer o direito. Eu aplico o direito, eu resolvo os conflitos, e no caso, um conflito de natureza penal. Não, eles eram líderes administrativos, líderes políticos, líderes militares, líderes espirituais que Deus indicava para libertar o povo. Há uma exceção aqui. Lendo o capítulo 4, versículo 4 e 5 de Juízes, eu chego à conclusão, inclusive os historiadores também chegam a essa conclusão, de que Débora era a exceção. Desses juízes mencionados no livro de Juízes, Débora também existia uma atividade jurisdicional, porque a Bíblia diz que as pessoas iam até onde Débora atuava, e o seu tribunal era junto a uma palmeira de nome Débora, e o povo de Israel ia para ser julgado por ela. Então Débora foi uma líder espiritual, uma líder administrativa, foi também uma líder militar, porque teve um determinado general que precisou da atuação dela junto na guerra,
foi uma profetisa e também foi uma juíza, exerceu atividade jurisdicional típica já naquela época. O livro nos mostra 6 ciclos, esse ciclo vicioso da desobediência e da libertação de Deus. E aqui na revista, o comentarista ele nos apresenta apenas 4 desse ciclo. Ele apresenta um ciclo que teve como líder nomeado por Deus Eude para livrar do jugo dos moabitas. E aqui o interessante é que os moabitas assacavam o povo de Deus, assacavam as tribos, só que em determinado momento ele fez uma coalizão, ou seja, se juntou com outras 2 tribos para assacar o povo de Deus. E aqui eu aprendo o seguinte: muitas vezes o inimigo, quando quer atuar na nossa vida, ele se alia a determinadas circunstâncias, a determinadas pessoas, a determinados fatos, para que possa nos afastar da presença de Deus, para que possa nos levar à opressão. E eu tenho refletido sobre isso, porque muitas vezes nós achamos que o inimigo é um só na nossa vida, que o inimigo só quer atacar uma determinada área da nossa vida, mas muitas vezes ele está se aliando com outras, para que haja uma devassidão total na nossa vida espiritual. E eu tenho refletido muito sobre isso na minha vida, porque muitas vezes achamos que já nos libertamos de determinado pecado, e já nos libertamos sim, pela graça e misericórdia de Deus, mas muitas vezes damos abertura a uma determinada atividade, a uma determinada ação, e aí pode ser a decadência nossa moral e a decadência nossa espiritual. E neste momento temos que rogar a Deus para que nos ajude a permanecer em pé, com relação àquilo que Deus já nos deu a vitória, e também que nos deixe em pé, para que determinadas situações não venham nos acometer e caímos de novo no sofrimento. Aqui, cada um desse ciclo, o autor de Juízes, que segundo a história, segundo o Talmud seria Samuel, o autor desse livro, diz o seguinte: os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Eude foi nomeado líder para libertar o povo dos moabitas. Eude morre, tem paz em Israel, e novamente o povo cai em apostasia, em adoração a ídolos, a Baal. E hoje os ídolos de nossa vida é aquilo, qualquer desejo ou qualquer circunstância que nos afasta da presença de Deus, que toma o espaço de Deus, que ocupa em primeiro lugar as nossas vidas, os nossos desejos, as nossas satisfações, e não a vontade do nosso Deus. Ocorre depois que os cananeus vão massacrar o povo de Deus, e Deus levanta uma mulher, Débora, como disse, profetiza, juíza, líder espiritual, líder administrativa daquele povo. O povo é liberto. Débora morre. Mais uma vez, a devassidão moral e espiritual das tribos. Vem o castigo de Deus. E novamente, outros vizinhos daquelas tribos passam a sacar, a roubar, que são os midianitas. E Deus levanta um homem, Gideão, e depois eu quero tratar com os irmãos o que nós aprendemos com cada uma dessas lideranças que Deus levantou. Porque Deus escolhe de acordo com a sua régua, de acordo com o seu modelo, e não de acordo com o meu modelo ou o modelo dos homens. Isso é muito importante para nós, em saber que Deus pode usar a cada um de nós, independentemente das nossas deficiências, independentemente do nosso passado, do seu e do meu passado. E também, aqui no texto da lição, ele nos apresenta o 4º ciclo, onde foi levantado um homem, onde a sua principal característica era a força física, que é Sansão, que seria usado por Deus para libertar o povo de Deus dos filisteus. E ele apenas iniciou o trabalho, porque ele não concluiu. E nós vamos também tratar de alguns motivos por que ele não concluiu o seu trabalho. Aliás, a derrota dos filisteus só vem a ocorrer lá na fase da monarquia com o rei Davi. Irmãos, esses fatos narrados aqui no livro de Juízes, através desse ciclo vicioso do pecado, tem um teólogo inglês e escritor chamado Meyer Pearlman, que ele resume em 4 palavras. Se fosse resumir todo esse ciclo do pecado, ele iria resumir em 4 palavras: pecado, desobediência; servidão,
arrependimento e salvação. No primeiro momento, o povo faz aquilo que é mal aos olhos de Deus, a desobediência. No segundo momento, vem as consequências daquilo que foi plantado. No segundo momento, Deus permite, neste contexto, ou envia uma nação para massacrar o povo de Deus. No terceiro momento, quando o povo está no fundo do poço, quando não há mais nenhuma solução, eles se lembram de Deus e o povo clama, o povo chora. Então, o arrependimento. E o nosso Deus é sensível ao nosso choro, ao nosso clamor, não tenha dúvida disso. Nosso Deus é sensível à sua oração, ao seu clamor verdadeiro. Deus encaminha um libertador, no caso, os juízes. E o povo tem paz. Naquele momento, o povo é libertado e tem paz. Mas aqui o que nós aprendemos? Em primeiro lugar, que a fé em Deus se desintegrou totalmente. Primeiro, que não dizimaram os habitantes da terra. E a ordem de Deus era que dizimasse os moabitas, amalequitas, midianitas, os cananeus. Mas não. Derrotaram, mas não deixaram eles na sua vizinhança. Eles se afeiçoaram às práticas de paganismo, de idolatria daqueles povos. Não dá para coabitar a prática monoteísta do Deus vivo, do Deus único de Israel, com a religião politeísta de todo aquele povo. Mas o porquê que o povo de Deus, de certo modo, se afeiçoou? Porque as práticas religiosas daquele povo eram imediatistas, ela permitia a libertinagem, ou seja, adorava um Deus e permitia a libertinagem. E o nosso Deus não vai admitir adorá-lo e, ao mesmo tempo, a libertinagem moral e sexual. Então o povo começou a ver o seguinte: olha, pera um pouquinho, eles têm deuses, mas o Deus dele não está cobrando dele uma retidão moral, uma retidão espiritual. Eu acho que algumas coisinhas nós podemos trazer para cá. Irmãos, os irmãos terem uma ideia, os cananeus, a prática religiosa deles, politeísta deles, tinham características diabólicas. E eu cito alguns exemplos: imoralidade sexual, prostituição. E as lideranças políticas dos cananeus permitiam isso, incentivavam a introdução da prostituição no culto aos seus deuses. Também havia sacrifício de crianças. E o egoísmo e o materialismo era que imperava naquele povo. Então não há dúvida de que a decadência do povo de Deus, em primeiro lugar, se deu porque não eliminou aqueles vizinhos, não eliminou aquelas práticas que eram aceitáveis em razão daquele povo. E começou a haver uma promiscuidade entre o povo de Deus e aquele povo. E também aprendemos aqui que Moisés deixou um sucessor, que foi Josué. E Josué foi um homem vitorioso. Vimos aqui no domingo passado, estrategista, militar, liderava o povo. Vimos o seu compromisso com Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas, lendo todo o livro de Juízo, o livro de Josué, não vemos aqui que ele preparou uma liderança. Ele não preparou alguém para sucedê-lo, ou para conduzir o povo. Ele talvez não tenha transmitido totalmente os seus conhecimentos religiosos, militares e com relação à moral para alguém que pudesse orientar aquele povo. E por isso é que lá em Juízes diz: cada qual, ou seja, cada pessoa e cada tribo fazia o que lhe parecia direito, por ausência de uma liderança forte. Então, quando não há liderança na família, quando o pai não exerce a sua autoridade em casa, os filhos vão se mover pela sua razão, vão fazer o que quer, o que bem entende. Se não há liderança na igreja também, nós somos comida fácil dos lobos. Se não há liderança no país, vai estar sob julgo. E não tenha dúvida que o Brasil está sob justiça, o Brasil está sob julgamento, por ausência de liderança forte. Mas quando eu falo liderança, é liderança no aspecto moral, no aspecto espiritual.
cada um fazia o que lhe parecia direito, ou seja, agia pela sua própria cabeça. Uma das lições, e que já estou repetindo, inclusive, sobre ela, é que há julgamento para a desobediência. Não tenha dúvida disso, irmãos. Eu posso afirmar que eu já fui disciplinado pela desobediência. Não tenho vergonha, não tenho nenhuma inibição em dizer para os irmãos que eu já fui disciplinado, sim, pela minha desobediência. E quase me custou muito caro. Quase me custou perder a minha família. E como esses israelitas aqui, o arrependimento só ocorreu quando eu estava no fundo do poço. E aqui nos ensina o seguinte: por que esperar o problema aumentar? Por que esperar mais taca, mais sofrimento para clamar a Deus? E isso aconteceu comigo. Mas sabe por quê? Mas o sofrimento não é bom para ninguém, não. Eu também sofri e não era bom. Porque muitas vezes nós queremos achar soluções em nós mesmos. E eu, de certo modo, sabia que eu estava errado. Mas eu buscava, através da minha força humana, ter uma mudança de vida, ter uma alteração na minha conduta, e eu não conseguia. Isso me frustrava. Num determinado momento, quando eu disse para Deus: Senhor, eu não dou conta mais. Por mim, eu não dou conta mais. Porque eu tento, eu tenho buscado, e não estou conseguindo. Parece que Deus disse para mim: agora eu vou agir. Muito bem, Wilson, meu servo. Então agora sim eu vou agir. Porque você está reconhecendo que a sua força, ou a força de alguém, não foi suficiente. Deus ama, Deus se comove quando nós reconhecemos que só Ele é Deus, que só Ele pode resolver e corrigir os nossos problemas. Então eu passei por esse ciclo em determinada circunstância, em determinados fatos da minha vida. E não é por isso que temos que achar que já estamos totalmente libertos ou protegidos da influência de moabitas, de amalequitas e de outros. Mas também não podemos dizer, e o crente não pode aceitar a afirmação dos humanistas de que o homem é produto do meio. Nós não somos produto do meio, porque se afirmarmos que somos produto do meio, nós vamos aniquilar, afastar, massacrar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos influenciados, isso sim. Não há dúvida que o meio influencia. O meio influencia. Mas onde há desordem, a graça de Deus apresenta a ordem. Onde há dilaceração, a hipocrisia moral, a hipocrisia sexual, a graça de Deus vem e restabelece. E o que eu aprendo aqui é o seguinte: olha, basta estar perto, estar do lado. Eu aprendi muito, irmãos. Creio que aprendi muito mais do que os irmãos vão aprender com a lição que eu estou transmitindo para os irmãos no dia de hoje. No livro de Juízes. É um livro para ler muito. Ler muito. Se os irmãos sabem o que é devassidão, se os irmãos querem ver um paralelo do que ocorre no Brasil hoje, leia Juízes. Lá os irmãos vão encontrar tudo isso. Mas nós encontramos também a misericórdia de Deus no meio daquele povo. E isso nos transmite a certeza de que a misericórdia de Deus ainda é possível para a nossa família, para a sociedade, para a igreja e para o nosso país. Basta que um determinado ciclo, determinado fator desse ciclo, esteja presente na vida de cada um de nós, na vida da igreja, que é o arrependimento, que é o clamor, que é a oração a Deus. E reconhecer que não temos força para mudar, por si só, essas atividades pecaminosas do mundo. Mas nós podemos ser fator de mudança, sim. Muito se fala e é verdade, irmãos. O evangelismo é o principal fator de mudança da sociedade. Já se disse que homem mudado, homem transformado, transforma o mundo, transforma o outro.
É o nosso exemplo, é a nossa atividade, é o seu exemplo no trabalho, é o seu exemplo em casa, é como você lida com o seu servidor, é como você lida com o cliente que vai na sua empresa, é como eu lido com aqueles que vão lá estar sob o meu julgamento. Não é porque é réu que vai sofrer uma condenação, uma pena pesada, que eu vou ter que massacrá-lo quando está na minha presença. É como nós lidamos com nossos irmãos, é como nós lidamos com os nossos familiares que estão em situação pecaminosa ou em desobediência com Deus. Porque essa conduta que devemos ter não tem que ser apenas naquele âmbito do sagrado, do espiritual, mas também naquele âmbito do secular, que é o nosso lar, que é o nosso trabalho, que é na sociedade onde convivemos com os amigos. Já se disse um amigo meu, marinheiro, colega meu da marinha, lá da faculdade, uma frase que é de marinheiro, que o casco do navio está na água. Não tem problema nenhum. Nós estamos aí no mundo, né? Que nós não vamos viver para alheio. Só que o problema é quando a água entra dentro do navio. Quando a água entra dentro do casco. Isso serve de reflexão para todos nós, para mim em especial, porque há julgamento. E essa mensagem da justiça de Deus, ela é extremamente necessária, foi extremamente necessária na época dos juízes, e eu creio que é necessária nos dias de hoje. Por quê? Por primeiro, o homem se depara com a justiça de Deus, revelada através da sua ira. É o que ocorreu lá em Juízes. Deus permitiu a opressão. E não há dúvidas, irmãos, e não há dúvidas, que como em Juízes, e como hoje, Deus, em determinado momento, pode abandonar as criaturas. Esse abandono é deixar que ele sofra as consequências da sua desobediência. E vai haver juízo final, e o juízo final é através de atitudes justas ou injustas. Está lá em Romanos, capítulo 1. Vai haver juízo final. Mas esse Deus que, de certo modo, ele deixa aquele incrédulo sofrer as consequências do seu pecado, é o mesmo Deus que proporciona também ao incrédulo, a cada pecador, um tempo para o arrependimento. E é uma reflexão que deve ser feita por todos nós, e uma reflexão que temos que externar àqueles com quem convivemos e que não foram alcançados ainda pela salvação. Então há o tempo do sofrimento em virtude da desobediência, mas há também o tempo que Deus permite para o arrependimento. E isso ocorreu na época dos juízes. E Paulo também fala que nós temos que considerar tanto a bondade e a severidade de Deus. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 12. Por quê? Porque Deus nos concede esse período para que voltemos a Ele, para que abandonemos determinadas práticas, e Ele nos abençoa. Agora, só não podemos confundir a bondade de Deus com a rebelião, a rebeldia total do povo, né? Ou a rebelião humana. E aqueles que permanecem fiel, mais uma vez, eu repito a advertência. Cuidado, aqueles que estão em pé, ou seja, não, eu não estou sobre nenhuma disciplina de Deus neste momento. Muito bom, irmãos. Até porque, irmãos, a Bíblia diz que na vida teremos aflições, não é isso? Então veja bem, conclusão que eu cheguei aqui com a lição. Ora, se na vida teremos aflições, e muitas vezes essas aflições é para o nosso crescimento espiritual, para a melhoria da nossa conduta, do nosso caráter, para aperfeiçoamento da nossa fé, e no mundo vamos ter aflições também decorrentes do pecado, da desobediência. Teremos aflições de todo jeito. Então preferíamos estarmos fiéis a Deus diariamente, convictos no amor de Deus diariamente, estarmos próximos a Ele, na leitura da palavra, na oração, na fidelidade, na obediência total, porque senão duplo sofrimento, numa vida curta como essa, de peregrinos como nós, que queremos alcançar o céu, não dá. Então é preferível o sofrimento do dia a dia, através da nossa natureza pecaminosa, até para que Deus possa nos forjar na fé, para que possamos ansiar o céu.
C.S. Lewis diz o seguinte, que o sofrimento também é para que o cidadão, para que o crente, para que o servo de Deus saiba, para que ele não se acostume com os dias na terra, porque senão ele vai achar que o céu é aqui e não vai almejar o céu. Então sofremos porque falou, não, aqui está tudo bem, eu não preciso de céu. Então vamos sofrer para que possamos almejar onde não há sofrimento. Então, irmãos, o ideal aqui que eu quero apresentar para os irmãos é o chamado agente de mudança. Como não sermos inseridos então nesse modelo atual, que se assemelha ao modelo da época dos juízos? Não tenha dúvida, irmãos, se quisermos almejar um modelo coerente com aquele que Deus quer para nossas vidas, por nós mesmos não vamos conseguir. Tem que ser algo dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo transformador, e que eu quero buscar a cada dia, e principalmente agora, depois de uma reflexão tão apurada que fiz, da leitura do livro de Juízes, e das consequências do pecado e desobediência do povo de Deus naquela época. Esse novo modelo é tanto na nossa vida secular, como na dimensão sagrada da vida, chamada dimensões sagradas da vida, que é a nossa vida espiritual. Para quê? Para que nós possamos experimentar, como diz o apóstolo Paulo, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Clamar ao Senhor arrependimento, não há dúvidas que temos que clamar ao Senhor. Nosso primeiro pedido de socorro tem que ser a Deus. Se confiarmos em Deus desde o início, nós vamos evitar problemas. Eu citei o meu caso pessoal. Se tivesse confiado em Deus, encaminhado o meu problema para Deus desde o início, eu não teria sofrido tanto, e não teria feito outras pessoas sofrerem. Porque pode ter certeza que a nossa desobediência a Deus traz consequência a nós, mas quantas vezes trazemos consequências também àqueles que nos cercam? Isso é que me doeu muito naquela época. Trouxe sofrimento a mim, mas trouxe sofrimento às pessoas que eu amava. O único apoio que eu tive da minha mãe foi em oração, porque Deus levantou também a minha mãe como liderança para orar e para também trazer palavra de disciplina à minha vida. E quantas vezes ela falou, olha o que Deus já fez por você, meu filho. Deus nunca te abandonou, mesmo em transgressão. Deus te deu um cargo, te deu uma posição, te deu um trabalho digno, e tudo isso para a honra e glória do nome dEle. E você está afastado, longe da obediência, da honra ao nosso Deus. Porque muitas vezes eu olhava, mas eu estou correto nisso, eu sou um bom profissional, eu sou correto, direito no meu trabalho e tudo. Mas eu tinha essa debilidade. E cada um de nós temos alguma debilidade que temos que entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele possa curar integralmente e para que nós possamos dar o grito da vitória, ser liberto e termos paz. Que temos paz com Deus. Que o mais importante é a paz de Cristo, aquela que excede a todo entendimento. E saibamos, irmãos, também uma lição que quero trazer para os irmãos. Esses líderes que Deus escolheu para atuar, para libertar o povo. A palavra de Deus não esconde as deficiências, as debilidades dos seus personagens. Isso aqui é lindo na Bíblia. Está lá a debilidade de Moisés. Está ali a debilidade de Pedro. Está lá a debilidade de Paulo. Está ali a debilidade de Josué. Está lá também a debilidade de Gideão e de outros. Jefté foi escolhido por Deus para ser um dos líderes. Era filho de uma prostituta expulsa de Israel. Deus usou o filho de uma prostituta para atuar na libertação do povo de Israel. Gideão disse para Deus, mas eu sou o menor, né? Eu sou o pequeno da tribo pobre de Manassés. Era um produtor rural. E Deus escolheu para atuar, para libertar o povo. Sansão é um nazireu, separado por Deus, mas ele é fruto de uma promessa de Deus à sua mãe que era estéril. Ah, mas todos eles tinham algum compromisso com Deus? De certo modo não. Gideão, a primeira atuação dele sobre o poder do Espírito foi libertar o pai, porque o pai era adorador de Baal. Falaram, primeiro você vai lá, cuida da sua casa, resolve o problema da sua casa,
traz o seu pai para um concerto com Deus, e agora vamos trazer o povo de Israel para adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes Deus quer usar o nosso filho, seu filho, muitas vezes para te trazer de volta à proximidade e ao amor de Deus. Aí todos eles não teve nenhum problema durante a sua jornada como líder. Todos tiveram problemas na sua jornada, na sua atuação como liderança. Gideão, de certo modo, apaixonou pelas riquezas. Está aqui. Ele era hesitante, mas está lá, nos umbrais, está lá como um dos heróis da fé. Mas ele foi um grande líder militar administrativo, mas pecou com relação à sua liderança familiar. Ele não cuidou direito da criação dos seus filhos. Primeiro, com a concubina ele teve um filho. E esse filho foi tragédia para a vida familiar, para a sua família, e foi tragédia para Israel, Abimeleque. Quis ser rei de Israel. Irmãos, dizimou 69 dos 70 meio-irmãos que ele tinha. Ou seja, estava dominado pelo poder. Não era nem ambição pelo poder. Ele já estava totalmente dominado pelo poder. E filho de Gideão. O próprio Jefté também não se curou do sofrimento que os irmãos lhe proporcionou. Fez um voto desnecessário que sacrificou a sua geração futura. Sacrificou a sua própria filha. Sansão não cumpriu a obra completa de Deus. Então nós aprendemos com esses irmãos, com esses líderes, de que você e eu, com a nossa fraqueza, com a nossa debilidade, com a nossa deficiência, ou com o nosso passado, podemos sim ser outorgados por Deus como liderança familiar, como liderança na sociedade, como liderança na igreja, ou para ajudar as nossas lideranças na igreja, ou para fazer a diferença na sociedade. Não olhe para o seu passado, não olhe para as suas debilidades, não olhe para as suas fraquezas. Você pode ser um canal de bênçãos de Deus para a sua família, para Goiânia, para Goiás, para o Brasil, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos trazer a sociedade para o julgamento de Deus, para o arrependimento, para que tenhamos paz no lar, para que tenhamos paz na sociedade, para que esse país possa voltar para o Deus único, que é aquele que nos dá paz, que transcende a todo o nosso entendimento. Quero orar com os irmãos. Pai bom, justo e fiel, aqui estou diante de Ti, já grato, primeiro por estar na Tua casa, por subir na Tua casa para Te adorar, para bendizer o Teu nome. Segundo, Pai, porque aprender de Ti, de que há julgamento, Pai, com relação à desobediência, que sabemos que temos lutas, temos dificuldades, temos atribulações. Sabemos, Pai, que podemos ser influenciados pela sociedade, influenciados por amigos, influenciados pelo contexto social. Mas sabemos, Pai, que se esse sofrimento vem em virtude da nossa negligência, da nossa imprudência, Pai, o Senhor ouve as nossas orações e o nosso clamor, o Senhor se inclina para nós, o Senhor perdoa pecados, o Senhor transforma as pessoas e o Senhor transforma a sociedade. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor continua levantando líderes, Pai. O Senhor continua nos dando autoridade em casa, na família, na sociedade. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá líderes verdadeiros, como nos tem dado nesta igreja, para nos orientar, para nos exortar, para que a Tua palavra seja ministrada nos nossos corações. Pai, o Senhor tem nos demonstrado que o Senhor acalenta as nossas lutas, as nossas atribuições e as nossas dificuldades. Pai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor não olha para o nosso passado, o Senhor enterra, o Senhor sepulta os nossos pecados, e o Senhor nos dá graça para podermos atuar e fazer a diferença para aqueles que estão próximos ou que estão distantes de nós. Obrigado, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.